Tai Sensei, para que serve a forma tá? Você está querendo dizer da forma que termina a frase em tá? Isso, os verbos, né, sobretudo. Tá. Ele é um auxiliar verbal. O que é um auxiliar verbal? Aquilo que se junta a um verbo para dar algum sentido. Tá? Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, na maioria dos manuais didáticos, esse tá é dado como tá de passado. Certo. Só que o tá de passado é uma das funções do tá. Ah, é? Não é só para representar o passado? Não. Esse tá significa que uma ação já se completou, já se realizou. Nesse sentido, a maioria das ações que já foram realizadas já são do passado, recente ou distante, não importa, mas é passado. Tá? Só que eu vou dar um exemplo do tá que não é passado, é o mesmo tá flexionado na forma tara, que é o condicional. Calma, então tará é a condicional, mas ela tem a ver com este tá, então. É o tá, porque esses auxiliares verbais, eles também se flexionam. Dependendo do que vem depois, ele vai se flexionar. Tá certo. E o tará nada mais é do que o tá flexionado na forma da condicional. Ok. Tá? Ok. Então, se eu digo assim, yondara wakarimasu. Ok. Yomo significa ler. Yondara, eu dei um exemplo com o tá que vai se sonorizar. Yondara wakarimasu. O que eu estou dizendo? Se você ler, por exemplo, a bula desse remédio, wakarimasu, você vai entender. Perfeito. Só que você não leu ainda. Ah, de fato. Né? Se você ler, ou seja, daqui para frente, se você ler, você vai entender. O que significa esta construção? Significa que no momento em que a ação de yomo estiver realizada, certo, você vai compreender. Então não tem a ver com o passado propriamente dito, mas da ação realizada, concretizada, enfim, praticada. Por isso que a senhora fala que ação realizada, ação conclusa, não é necessariamente passado. Embora a maioria das ações conclusas são do passado. Sim, mas sim. Nem todas. Por isso que eu evito usar como partícula de passado. Entendi que muitas vezes, né, em muitos manuais didáticos, a forma tá, né, então taberu, tabeta, né, nomo, por exemplo, que é beber. Taberu é comer, né? Comer, taberu, tabeta, comeu. Verbo beber, que é nomo, nonda. A gente aprende como a forma passada, né? Como se fosse o pretérito, né? A conjugação do pretérito. Por isso que eu sempre digo, não tente encaixar as categorias do português no japonês e vice-versa. Até porque no japonês, né, tem muito menos variações, se for parar para pensar nas flexões dos verbos, né, Tai Sensei? E a flexão vai se dar por motivos diferentes. No português, você vai flexionar, vai conjugar o verbo de acordo com o tempo, se é presente, passado, futuro, de acordo com o modo, se é indicativo, subjuntivo e assim por diante. Em japonês, a flexão do verbo, ele vai se dar em função da palavra que vem depois dele. Depois dele? Você falou do taberu. Certo. Eu vou usar um outro verbo que é mais fácil de mostrar a flexão, que são do grupo 1. Por exemplo, se eu digo nomo com tá, você fala yonda. Ok. Tá? Mas, o que eu ia explicar isso? O que eu comecei a falar de tantas coisas que eu esqueci o que eu ia falar. Pessoal, a Tai Sensei lembrou o que ela iria falar. Acontece isso, eu começo a falar, ela voa, minha cabeça voa. É o caso de mostrar como que o verbo em japonês vai modificar. Bom? Então, retomando o verbo yomo ou nomo, tanto faz. Yomo, se eu uso tá, fica yonda. Né? Yondara é a mesma coisa. Agora, se eu uso nai de negação, o yomo fica yomanai. Ah, tá. Então o que está acontecendo? É o tá que exige que o verbo fique yom. E é o nai que exige que o verbo fique yoma. Ok. Não tem nada a ver com modo, nem pessoa, nem tempo, nada disso que existe no português, mas não existe no japonês. Então o ponto que a senhora quer trazer é aquilo que vem depois do verbo que vai
fazer com que ela se flexione, seja a forma tá, a forma nai de negação, né? Isso. Acontece esse tipo de modificação, né? Exatamente. Então, é o que eu sempre digo, que o japonês e o português, muitas coisas vêm ao contrário. Uhum. Quando a gente fala de regência em português, tá? Uhum. A gente pensa em regência depois, não é isso? Claro. Né? Eu vou para. Uhum. Para onde? No entanto, em japonês é o contrário. É o que vem depois que vai reger o que vem na frente. Vai mandar modificar, vai mandar tomar uma forma X a palavra que vem na frente. Tem uma lógica gramatical bem diferente do português. Em português é preposição, porque vem na frente. Certo. Agora, em japonês é a pós-posição. É o que vem depois é que vai mandar o que vem na frente. Entendi. Nossa, isso é muito legal. A senhora sabe muito de gramática, né? Eu sou gramaticista por excelência. Tá certo. E às vezes acho que até complica, mas enfim. Mas temos um curso em que trazemos essa abordagem, certo, Tai Sensei? É o que nós adotamos no nosso japonês essencial. É um curso fechado do nosso 1, 2, 3 japonês, em que a gente trabalha não só isso, mas a pronúncia, a escrita, enfim. Né? Mas a gramática sempre... Né? Presente. Não, eu só vou dizer mais uma coisinha. Tem muita gente que detesta a gramática. Uhum. Eu acho que é porque a forma com que é dada a gramática aqui no Brasil é porque faz a pessoa decorar e não explicar o que é. Certo. Mas se você entende o que é a gramática, gente, é a matemática da língua. Matemática da língua, olha só, muito legal, Tai Sensei. E, pois bem, caso você tenha algum interesse, né, em ter aulas de japonês, sobretudo com esta gramaticista de excelência, que é a professora Tai Suzuki, nós temos este curso chamado Japonês Essencial, que as matrículas podem estar abertas ou não, dependendo do período que você estiver assistindo este vídeo, mas de todas as formas deixaremos todas as informações no link da descrição. Muitíssimo obrigado por ter assistido até agora. Não deixe de dar o seu like aí para ajudar com que o algoritmo entenda que nosso conteúdo é relevante. E comentem e compartilhem se vocês acharem que for conveniente. Muito obrigado por ter assistido até agora e nos vemos então no próximo vídeo. Aí, sayonara!